Aleluia, glória a Deus por esse dia que o Senhor escolheu para nos abençoar e para derramar a porção dele sobre a nossa vida nessa manhã. Na verdade, eu trouxe a Bíblia, mas eu pedi para o pessoal ali do staff para me ajudar aqui com o projetor, tá? Para a gente não perder muito tempo. Amém, Senhor. Nós te entregamos essa manhã, Senhor, as nossas vidas, Senhor, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, Senhor, no Teu altar, que a nossa oferta suba como um incenso de aroma suave a Ti, Senhor, e que o Senhor venha derramar, Senhor, através da minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar hoje, ministrar aos nossos corações, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor, Deus, com muito temor, Senhor, que o Senhor sabe que eu estou aqui, Senhor. Mas o Senhor sabe que a minha vida é Tua, Senhor, e que eu não fale nada que venha de mim mesmo, Senhor, porque eu não tenho nada para dar, Senhor. Mas que a revelação do Teu Espírito esteja sobre nós nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O tema da palavra é perseguindo o propósito. Você sabe qual é o seu propósito aqui na Terra? Cada um tem um propósito diferente. Sem saber o nosso propósito, a gente vive uma vida medíocre, uma vida mediana. Mas Deus não quer que seja assim. Porque Ele quer nos ver cumprindo o propósito para o que Ele nos criou. Então, Ele nos criou para um propósito. A gente não veio ao mundo por acaso. Você não é obra do acaso, Rita. Você tem um propósito aqui, em Deus. Para isso, precisamos primeiramente nos conhecer e saber quem somos nele. Nós somos filhos amados. Agora eu vou já te falar quem você é nele. Você é filho amado, você é filho escolhido. Você tem dons, você tem talentos, você tem aptidões. Quanto mais perto a gente fica de Deus, mais a gente consegue nos enxergar e ver a nossa verdadeira identidade de filho. E quando a gente toma posse dessa nova identidade em Cristo, quando a gente recebeu a Cristo e a gente recebeu essa nova identidade, Deus nos direciona para o nosso propósito. Vamos ler em Efésios 2:10, por favor. Efésios 2:10. Olha a técnica. Eu abro aqui. Abriu? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então aqui ele fala de identidade, né? Fala que somos criação de Deus e fomos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras. Então ele fala sobre identidade e ele fala sobre propósito também, né? Para praticarmos as boas obras. Infelizmente, a gente tem muitas distrações, né, no mundo que nos impedem de viver o propósito. Mas graças a Deus a gente tem a liberdade de escolha todos os dias. A gente tem o nosso livre-arbítrio. O famoso livre-arbítrio. A nossa caminhada é baseada em escolhas, todos os dias, em todo o tempo. E a gente é livre para escolher a vida que a gente quer viver. A gente tem livre-arbítrio para isso e a gente faz o que a gente bem entende, né? E graças a Deus a gente escolheu estar aqui nessa manhã, hoje. Glória a Deus. Cada boa escolha que a gente faz, a gente tem bons resultados. Mesmo que no momento não pareça serem bons resultados aos nossos olhos. Mas, com certeza, são. E quando a gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa, porque é a lei da colheita, né? E ela é cumprida, não tem jeito. Tudo faz parte do processo. Todas as nossas escolhas, tudo que a gente passa, faz parte do processo. Precisamos ser cuidadosos em como caminhamos. Andamos com Jesus... andando como Jesus andou, em fé, em amor,
É mais do que vir à igreja aos domingos, é viver o evangelho na sua essência, todos os dias, em todos os lugares. Vamos ler em 1 Coríntios 11, 1. E que Paulo escreveu aos Coríntios: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando a gente se torna imitador de Cristo, automaticamente as nossas escolhas vão estar alinhadas com as escolhas de Cristo, né? A nossa mente está alinhada com a mente de Cristo. Porque as escolhas que fazemos hoje determinam o nosso futuro. Escolhas e decisões certas nos levam para o propósito. Fale isso para o seu irmão. Escolhas e decisões certas nos levam para o propósito. Lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Ele dá o conselho para a gente. Ele coloca primeiro que a gente tem a liberdade de escolha, como eu falei, a gente tem o livre-arbítrio, mas ele dá a dica, fica a dica. Ele coloca: agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. 19 e 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre, e Ele quer que a gente tenha esse relacionamento com Ele, e que a gente escolha a vida, escolha, né, aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Jesus. Deus nos dá conselhos, mas Ele não obriga a nada. Quem for inteligente, segue os conselhos de Deus. Essa é a minha dica. Quando você se deixa ser conduzido pelo Espírito de Deus, você faz escolhas que te levam para o propósito. Duas coisas que podem nos tirar do caminho são os sentimentos e as emoções. Principalmente nós mulheres. Infelizmente, porque a gente é muito emocional, né? Eu, pelo menos, sou. É claro que tem exceções. São os sentimentos e as emoções. Quando a gente se preocupa em fazer a nossa vontade e ouvir os nossos sentimentos e as nossas emoções, nos desviamos do propósito. E isso gera preocupações, ansiedade, falta de paz, porque a gente sai, né, do propósito, daquilo que Deus tem para a nossa vida. A paz de Deus, que excede todo entendimento, como diz em Filipenses 4:7, só é possível quando andamos em fé com Ele no caminho do propósito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando a gente está no propósito, Deus derrama essa paz que excede todo entendimento. Porque quando a gente está fora do propósito, a gente está andando por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelas circunstâncias que a gente mesmo se coloca tantas vezes e que a gente não deveria estar. Então, isso gera uma falta de paz dentro da gente, né? Andar no propósito gera paz. Andar no propósito gera confiança, como a Paula falou hoje de manhã, né? Confiança naquele que nos chamou. Se você está no propósito de Deus, você confia em Deus. Você sabe que Ele tem o melhor para você. E você tem paz nisso. Não importa, não quer dizer que quando a gente está dentro do propósito, a nossa vida fica perfeita. Quando eu me converti, eu achava, né? Quando eu aceitei Jesus, eu falei: agora vai ser só alegria, porque, né? Entreguei-me, sou filha de Deus, né? Nada vai acontecer comigo. E eu achava que eu estava, assim, a par do mundo, entendeu? Que eu, assim, estava imune às coisas ruins da vida. E, no entanto, a guerra é muito maior, né? Eu ainda falei assim, gente, depois que eu me converti, parece que piorou o negócio. O que está acontecendo, né? Muita perseguição, muita luta. Mas, de novo, tudo faz parte do processo. Tudo faz parte do planejamento, do plano de Deus para cada um de nós, para que a gente, né, prossiga para o alvo e dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida.
Andar no propósito gera confiança naquele que nos chamou. Isaías 26:3. Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O propósito está firme, então ele conserva em paz aquele que anda no propósito, aquele que está dentro do caminho que Deus planejou para ele. E às vezes, gente, o propósito, às vezes a gente nem está num caminho ruim. Às vezes a gente acha que a gente está dentro do propósito, mas não está. E às vezes a gente está fazendo, andando segundo, enfim, os nossos valores, né, de Cristo, quero dizer, segundo os preceitos, os valores de Cristo e tudo mais, mas a gente está fora do propósito que Ele tem para mim, porque o propósito que Ele tem para mim não é igual ao da Carmen, não é igual ao da Rita, não é igual ao da Paula, não é igual ao da Monique, não é. Mesmo que seja lícito por onde a gente esteja andando, não quer dizer que a gente esteja pecando, mas para mim tem uma coisa, e para a Monique tem outra, e para a Paula tem outra. Então, às vezes você acha que está dentro do propósito, mas não está. E aí as coisas... Aí sabe o que acontece? A caminhada fica pesada, fica cansativo, a gente sobrecarrega, a gente pega coisa que não é para a gente pegar para fazer. Né? Eu estava vendo esses dias um post lá no Instagram. Gente, foi um desvio, eu não fico no Instagram porque eu sou crente, tá? Brincadeira. Eu estava vendo um post que é uma menina que grava sobre coisa de trabalho. Ela fala muito sobre questões profissionais, assim, né? Dicas, sei lá, para você lidar com o chefe, várias coisas. E uma coisa que ela falou é que dentro da questão do trabalho, eu acho que se aplica para tudo na nossa vida, mas eu me identifiquei muito com essa palavra que ela deu. A gente tem o que é pedido para a gente fazer, e a gente pode fazer uma ou duas vezes menos e uma ou duas vezes mais. Quando a gente faz um pouco menos do que aquilo que é pedido para a gente fazer, tudo bem, né? Enfim, a gente contorna uma coisa ali, uma coisa ali. Quando a gente faz menos ainda do que a gente deveria, aí a gente pode ser chamado a atenção, né? Alguma coisa, a pessoa está insatisfeita, obviamente por algum motivo, né? Que você não está entregando o que você deveria entregar. Só que quando você faz um pouquinho acima, perfeito, ótimo, você está mostrando que você tem interesse, né? Que você quer crescer ali na empresa ou no lugar que você estiver, enfim. Só que quando você faz muito além do que você deveria fazer, isso é um ponto negativo. E por que é um ponto negativo? Porque, primeiro, que a gente sobrecarrega. A gente não dá conta. A gente fica muito sobrecarregado, cansado. A gente, né, já perde aquele ânimo de trabalhar ou de fazer o que a gente se propôs a fazer. E quando você dá muito mais, a pessoa pensa, para que eu vou promover essa pessoa? Para que eu vou pagar mais? Se eu pagando isso, ela já faz tudo e mais um pouco que eu nem pedi, está tudo ótimo para ela. Né? Ela não vai ter interesse em te dar nenhum outro benefício, né? Digamos assim, nenhum benefício. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu tenho descoberto que eu sou um pouco workaholic. E isso me incomoda, porque eu não gostaria de ser. Mas quando eu vejo, eu já estou respirando o trabalho toda hora, eu só penso nisso e eu fico muito cansada, porque, na verdade, eu não gostaria que fosse assim. Mas, por que eu falei isso? Porque quando a gente está dentro do propósito e quando a gente não está no propósito, a gente fica sobrecarregado e a gente acaba querendo abraçar o mundo. E isso eu vejo um pouco em todas as áreas, um pouco da minha vida, não só no trabalho, que eu quero fazer tudo e mais um pouco e estar sempre disponível e achar que eu tenho que fazer tudo pelas pessoas. E é um pouco assim na minha vida também. Então, a gente precisa entender o lugar que Deus tem para cada um de nós. Qual é o propósito? Porque se a gente faz muito além, Deus não está interessado que a gente faça muito além, entende? Porque a gente vai se ocupar com aquilo que não é para a gente se ocupar. E aquilo que de fato Deus quer que a gente faça, às vezes a gente nem viu, nem prestou atenção, porque a gente está tão sobrecarregado, tão ativista, no ativismo, com tanta coisa, que Deus fala, caramba, cara, quando que você vai parar para ouvir o que eu quero exatamente que você faça? O lugar que Ele quer que a gente esteja.
Então, a gente precisa se atentar a isso também, porque é bom a gente fazer a mais, mas tudo tem sua medida, né? Seu equilíbrio. Quando a gente tem senso de propósito na vida, a gente não anda ansioso pelas circunstâncias. Quando a gente tem consciência do nosso propósito aqui na Terra, a gente não anda preocupado com as coisas do mundo. A gente crê que tudo faz parte do processo de Deus para cada um de nós. Tudo que a gente passa, às vezes, é responsabilidade nossa, das nossas escolhas, mas, mesmo assim, Deus é sempre soberano, porque Ele já sabe, já sabe tudo que a gente vai fazer, gente. Nada, a gente não pega Deus de surpresa. Ih, a Mariana hoje, ó. Ih, pastor Sérgio, terça-feira falou para a Mariana pregar. Ih, ó, que surpresa. Não, ele já sabia tudo que isso ia acontecer, que eu ia estar aqui hoje, não sei, que eu ia ser doida de aceitar. Ele já sabe essas coisas, entendeu? Então, a gente não pega ele de surpresa, mas dentro da soberania de Deus, quando a gente faz as nossas escolhas, né, a gente... tudo faz parte do processo, mesmo as escolhas erradas que a gente faz parte do processo. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Então, é para a gente lançar sobre ele as nossas ansiedades. E Mateus 6, aí eu vou ler do 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Então, a gente é filho de Deus, a gente serve ao Deus maravilhoso, altíssimo, poderoso, que é rei de todas as coisas, do ouro, da prata, dono de tudo. E Ele fala para a gente que Ele próprio sustenta a natureza. Se a gente a gente vale muito mais, gente, do que os bichos, tadinho. Mas é verdade, Deus se preocupa muito mais com a gente. Pô, você acha que Ele vai te deixar desamparado no propósito, no caminho? De jeito nenhum. Então, a gente tem que descansar o nosso coração. Mas isso acontece quando a gente está no caminho, quando a gente está no propósito. A gente consegue ter essa paz, entregar para Deus as nossas ansiedades e crer que no propósito Ele traz providência, no propósito Ele traz provisão. Amém? E aí, temos vários exemplos na Bíblia, né, de pessoas que não fugiram do propósito. Pelo contrário, escolheram andar com Jesus, escolheram andar com Deus. Davi, a gente conhece a história de Davi, vou dar só uma passada, né, em alguns para não tomar muito tempo. Gente, ainda não são nem 11 horas, agora que eu vi. Oh, Jesus. Davi lutou com Golias, quando ele foi ungido rei também. Isso tudo fazia parte do propósito, né? Ele foi ungido quando ele era adolescente. E ele não fugiu do chamado, ele não fugiu do propósito que Deus tinha para a vida dele, porque ele poderia falar, não vou.
Não me sinto preparado, eu sou muito novo, olha os meus irmãos, todos, né, fortes, guerreiros. Pô, vai chamar logo eu, tá de brincadeira. Mas não, ele não fugiu. José foi vendido pelos irmãos, foi preso. Tantas outras coisas, né, que o José viveu para cumprir o propósito, porque fazia parte do processo para ele cumprir o propósito, né, que ele cumpriu. E depois Deus restaurou o relacionamento dele, né, com a família, com os filhos, com os irmãos, desculpa, e com o pai. Esther, maravilhosa. Sou apaixonada pela história de Esther. Se eu tivesse filha menina, ia chamar Esther. Ela podia não ter aceitado a missão dela. Ela podia não ter aceitado cumprir o propósito. Mas ela teve a oportunidade de salvar uma nação. E ela, com certeza, tinha outros planos. Eu acredito. Mas ela escolheu fazer a vontade de Deus e andar no propósito. Glória a Deus pela vida de Esther. Salvou o povo judeu. O próprio Jesus é o exemplo maior que a gente tem, né? Permaneceu até o fim no cumprimento do propósito. Morrendo na cruz, passando por tudo que ele passou para cumprir o propósito de nos resgatar, para a gente hoje estar aqui, né? Em nome de Jesus. E viver a eternidade com ele. Obrigada, meu Deus. Deus está comprometido com o seu propósito. Diga isso para o seu irmão. Deus está comprometido com o seu propósito, Rita. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele está comprometido, porque aquele que nos chamou, né, é fiel para cumprir. Essa é a boa notícia nessa manhã. Deus está comprometido com o seu propósito. Não desista de continuar seguindo em frente. E ande firmemente com Deus. Ele nos ama o suficiente para nos sustentar, conduzir. E Ele conhece as nossas fraquezas e os erros que iremos cometer ainda no meio do caminho. Né? Como eu falei anteriormente, a gente não pega Deus de surpresa. Ele conhece exatamente quais serão as nossas escolhas daqui para frente. Ele não se surpreende com nada. Ele tem a soberania de tudo. Mesmo a gente tendo livre-arbítrio, ele já sabe o que a gente vai pensar, né? Qual é a decisão que a gente vai tomar no nosso dia a dia. Ai, Deus. Não é mole não, hein? Deus é maravilhoso, gente, mas a gente precisa estar arraigado nele. Porque senão já é difícil sem ele, né? Já é difícil com ele, né? Sem ele é impossível. Então a gente tem que estar preso ali, né, na videira que é Cristo, para que a gente dê os nossos frutos no propósito. Hebreus 12, 1, 2. Hebreus 12, 1, 2 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Jesus está sentado à direita do trono de Deus, e ele diz que a gente também está sentado com ele nas regiões celestiais. Então, a gente está juntinho com Jesus dentro do propósito. Ele está comprometido com a gente. Ele em nenhum momento falou: vai lá, segue a sua vida, cumpre aí o seu propósito e eu vou ficar aqui de boa. Ele está de boa, com certeza. Mas ele está com os olhos atentos a nós, atentos, ou prestando atenção naquilo que a gente vai viver hoje, amanhã, né? Porque a gente não sabe quando que ele vai voltar. A verdade é essa, né? Ontem eu vi uma pregação da... Ai, meu Deus. Aquela da... Ai, Jesus. Aquela americana. Fugiu o nome agora.
agora, gente? Joyce Meyer, é. E eu vi uma pregação dela ontem, e na pregação ela falava... O que eu estava falando? TDAH é fogo. Ai, Jesus. E... na pregação ela falava assim, que da volta de Jesus, né? Que ela contou uma história lá de um cara, e aí ela fala que ela estava falando justamente para a gente, será que se a gente soubesse, porque Deus fala que vai vir como ladrão, Ele não diz o dia que vai vir, né? Justamente para a gente ficar ligado na parada, para a gente ficar atento e não dar mole. Mas vamos dizer que Ele falasse, olha, eu vou vir amanhã de manhã, 10 horas da manhã. O que será que a gente se preocuparia em viver hoje, sabendo que Jesus ia chegar amanhã de manhã? Será que a gente faria as mesmas coisas que a gente faria se a gente não soubesse? Será? Eu não sei. Eu confesso que com certeza não. Com certeza eu pensaria 2 vezes em cada escolha que eu faria no dia de hoje, sabendo que Jesus ia voltar amanhã de manhã. Mas Jesus pode voltar agora. Tô brincando. Mas é verdade, Jesus pode voltar a qualquer hora, gente, a qualquer minuto. Então a gente tem que estar... Então a gente tem que estar muito atento, ficar alicerçado com Ele, caminhar com Ele. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa que a gente precisa fazer. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Porque quando você cumprir o seu propósito, tem um prêmio te esperando. E o nosso maior prêmio é viver a eternidade com Jesus. Amém? Esse é o nosso maior prêmio. Essa é a nossa alegria, a alegria da salvação de todos os dias na nossa vida, né? Independente das lutas. Então, a gente não alcançou. Paulo diz que não alcançou. E realmente a gente não alcançou. Mas a gente faz o quê? Prossegue no propósito, prossegue para o alvo, né? Para a gente receber, né, a nossa coroa. Efésios 3, 14 a 21. Paulo também diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Ele fortalece a gente com poder, amém? Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Aquele que é infinitamente, consegue fazer infinitamente mais do que a gente imagina, gente. O propósito de Deus é perfeito. A gente não tem que temer estar dentro do propósito de Deus. Às vezes vão vir aflições, às vezes vão vir lutas, sem dúvida, sempre. Vem uma atrás da outra, mas a gente se levanta e está pronto para outra. A gente se levanta e está pronto para outra. Porque Ele mesmo falou que a gente ia ter aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Então, Ele é conosco. O poder dEle, né, nos aperfeiçoa. Então, a gente vai conseguir cumprir o propósito. Amém? Josué 1:8 diz... Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando a gente está dentro do propósito, a gente precisa fazer isso aqui. Meditar na palavra de Deus, no livro da lei, na Bíblia, né? De dia e de noite. E
crer que tudo que está ali será cumprido, né? Mediante a fé. A gente precisa ter fé, porque na caminhada com Jesus, ele mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não adianta você estar caminhando com Jesus e não crer. E vem para a igreja todo domingo, legal, bate ponto, recebe a sua bênção, né? E tem Jesus como uma autoajuda. Mas não é isso que ele tem planejado para a gente. Ele quer que a gente tenha vida em abundância. Ele quer que a gente viva o nosso chamado com plenitude, que a gente viva o propósito que ele separou para a gente aqui na terra. E para isso, a gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa buscar, a gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra, porque senão a gente vai ficar rodando em círculos e a gente não vai encontrar o nosso propósito e o nosso chamado. Porque, como eu falei, tem muitas distrações por aí, querendo nos tirar do alvo, né? Do caminho que ele tem para a gente. Por favor, não fuja do seu propósito. Não é fácil, mas é melhor estar no processo do propósito do que fora dele. Tenha certeza disso. É melhor com Jesus do que sem Jesus. É melhor no processo, às vezes, com aflição, no processo, às vezes, com luta, mas está certa de que está no propósito. Está certo de que está no propósito. Mas, afinal, Mariana, qual é o meu propósito? Depois de tudo isso, qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Você precisa descobrir. Não existe às vezes existe, claro, uma revelação, né, do Espírito através de uma pessoa que ele vai te revelar, eis que te digo o seu propósito aqui na terra. Carmen, é trabalhar com missão. Com certeza você já recebeu essa palavra algum dia na vida, né? É sair pelas nações pregando o evangelho, né? Algumas pessoas receberam palavras proféticas, né, de propósito. Mas como que a gente encontra o nosso propósito? A gente precisa descobrir caminhando com o Pai. A gente precisa descobrir pegando na mão dele todos os dias e vivendo. É assim, orando, lendo a palavra e vivendo. Porque durante o nosso dia a dia, a gente descobre dons, a gente descobre aptidões, né? Orando, buscando, a gente tem a revelação de Deus. Então, tudo caminha junto para a gente encontrar esse propósito. As revelações, a oração, a leitura, o seu tempo com Deus, o seu dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor, que vão, talvez, apontar alguma característica sua, né? O seu autoconhecimento também, obviamente, né? Como eu falei antes, buscar a sua identidade em Deus. Quando você sabe a sua identidade, você entende para o que Deus te chamou, né? Então, à medida que você vai vivendo o seu dia a dia, você vai vendo circunstâncias, você vai vendo como você se sai numa situação, numa outra situação, e você vai vendo para o que você dá. Eu dou para tal coisa, eu sou boa em tal coisa. Nisso já não é meu forte. Né? É claro que Deus confunde a gente, às vezes. Porque Deus chama os que não são, né? Aí ele dá uma confundida aí. Mas eu creio também que são casos específicos. Deus, quando ele cria a gente, né, quando ele criou a gente, quando ele nos formou no ventre, ele já pensou nas características que a Paula ia ter. Né? Ele já pensou, olha, a Paula vai ser uma pessoa muito organizada, eu vou usar ela nisso. Ela tem esse dom da organização, da responsabilidade, bababá. O Bruno da música. Então, Deus já criou a gente com características específicas para que a gente cumpra o propósito. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Mas é claro que ele também pode capacitar quem não tem o dom, a característica, porque se é para cumprir aquele propósito, Deus vai fazer de qualquer jeito. Né? Olha eu aqui. Onde tem paz, aí está o caminho do propósito. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Ele não
gera em nós angústia quando a gente está no propósito. A gente não fica na dúvida do que a gente está fazendo, se, ai meu Deus, será que é, será que não é, eu tenho que fazer isso. Quando você está em sintonia com o Espírito Santo, quando a sua mente está cativa à obediência de Cristo, e você está em sintonia, ouvindo no dia a dia o Espírito Santo aquilo que Ele quer de você, você sente paz estando dentro do propósito, mesmo que, às vezes, não esteja num lugar de conforto, nem de comodidade, né? Porque, às vezes, a gente fica assim, na cadeira, né? Ai, não está confortável, isso que eu estou passando. Mas é uma paz que não é de circunstância, é uma paz de convicção de que você está no lugar certo, na hora certa, onde Deus separou que você estivesse, né? Busque e Deus te direcionará em todas as coisas. Apenas permaneça nele. Permaneça buscando o propósito, permaneça no propósito, permaneça, mesmo que isso leve tempo, mesmo que às vezes parece que tudo está embaralhado na nossa frente, mesmo que a nossa visão às vezes esteja turva e a gente não consiga ver exatamente o propósito. Mas o importante é a gente permanecer, o importante é a gente prosseguir, o importante é a gente continuar na caminhada e na perseguição do propósito, como foi o tema, né? Perseguindo o propósito. Permaneça. Hoje, como diz a pastora Cintia, e amanhã também. E amanhã e depois de amanhã também. Todos os dias. Um dia após o outro, até Jesus voltar para nos buscar. E cumprir o maior propósito de todos, que é vivermos todos juntos na eternidade como família de Cristo. Amém? Esse é o maior propósito de todos. Se eu consigo, com certeza você consegue. Se eu consigo permanecer, né, apesar de tudo que eu passei, se a Rafa consegue permanecer, apesar de tudo que ela passou, a Paula permanecer, apesar de tudo que passou, cada um aqui, né? Não tem história mais trágica ou menos trágica. Quer dizer, às vezes até tem, né? Mas cada um sente do jeito que sente, né? E por isso a gente não pode julgar. Mas todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que já teve muitos motivos de desistir. Muitos. Mas você está aqui hoje. Glória a Deus. E você permanece. E o importante é permanecer. Não importam as lutas, o importante é permanecer e continuar buscando o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Né? A gente não é obra do acaso. A gente não é obra do acaso. Glória a Deus por isso. Amém? E tem uma música que eu tenho ouvido muito esses dias, que a gente até tocou na célula na terça. Eu preguei também. E essa música, cara, é muito bênção. E tem uma parte que fala: eu rejeitei, mas... como é que é mesmo? Peraí. Eu rejeitei, mas ele me deu afeto. Eu rejeitei, mas ele me deu afeto. E esse é o Deus que a gente tem. Quantas vezes a gente vira as costas, né, no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente vira? Às vezes a gente faz birra. A gente, às vezes, fica chateado com algumas coisas que a gente não acha justo. Por que eu? Por que eu? Por que eu que estou vivendo isso? Tanta gente podia viver. Mas por que os outros podem viver e você não pode? Você é melhor? Por quê, né? Será que eu sou melhor que os outros? Para não poder viver 2 repúdios? Será? Não sei. Acho que não, né? Acho que todo mundo aqui já passou por muita aflição, né? Muita luta. Mas, graças a Deus, a gente está aqui. A gente permanece. E permanece hoje e amanhã. E vamos continuar permanecendo, eu creio, no poder do nome de Jesus. Né? Porque não é pela nossa força. É pela força de Jesus. Não é por nós que a gente está aqui, mas é por Ele. Porque se for pela gente, a gente nem levantava cedo para vir aqui, não é mesmo? Quando o pastor Sérgio me chamou para pregar, para ministrar o louvor, eu sabia, né, que eu ia ministrar. Eu já imaginava, porque eu ia estar aqui, não ia ter muita gente, enfim.
Então não foi tanta surpresa para mim. Acho que Deus já tinha até me falado. Mas a palavra, acho que foi, 3 dias atrás que o pastor Sérgio falou comigo, sabe? Foi no susto. E aí eu, né, TDAH impulsiva, cheguei. Aí ele, não, Mari, então, olha só, vai ser lançada no fogo, é isso, não sei o que, não sei o que. Aí eu, assim, no meio da rua, né, aí eu, respondi, não, então tá bom e tal. Aí depois é que eu, né, caiu a ficha em sã consciência. E eu falei, Mariana, você tá doida. Pô, aí eu só ficava pensando assim, mas gente, ele podia chamar tantas pessoas, eu já vou ministrar o louvor, para quê? Podia chamar outra pessoa. Tanto tempo, assim, célula, ok, né? Eu prego, mas na igreja, assim, há muitos anos, mais de uma década, com certeza mais de uma década, que eu não prego. Deve ter uns 15 anos que eu não prego em igreja. Já preguei no início da minha conversão, nos primeiros anos já preguei, mas já tinha muito tempo que eu não pregava, né? E aí eu fiquei, gente, Deus, eu podia chamar tanta gente que vai estar lá também, cara. Pô, já vou ministrar louvor, agora eu vou ter que, né, ficar mais angustiada pela pregação. E aí a única oração que eu conseguia fazer é, Deus, com muito temor, não deixa eu falar nada que venha de mim. Porque, porque Deus falou assim para mim, por que você está nervosa? Você não vai falar de você, assim, do que vem de você. Você vai falar o que eu mandar você falar e está tudo certo. Se der ruim, o problema é meu. Brincadeira, né? É óbvio que não vai dar ruim, né? O que vem de Deus. Mas aí eu pensava, tá bom, mas então vai falando aí, né? O que é para falar. E aí, obviamente, várias coisas. A gente quer dar um jeitinho, nossa, né? Ajudar Deus. Várias coisas passaram pela minha cabeça, né? Vou pregar sobre tal coisa, vou pregar sobre não sei o quê. Não sei o quê. Aí, só que ao mesmo tempo eram ideias e eu falava, ai Deus, não sei, acho que não é isso, cara. Tá, fala logo, o que é, enfim. E aí, ontem, um dia antes, porque eu sou dessas, né, 45 do segundo tempo, aí, ao longo da semana eu fui anotando algumas coisas, assim, que eu ia tendo de insight, assim, né, de revelação, ao longo no dia a dia, assim, às vezes eu anotava no celular, alguma coisa que eu ouvia, alguma coisa, não sei o quê. E aí ontem eu meio que consegui juntar tudo isso e, enfim, e trazer essa palavra para vocês hoje. E é isso, gente. Jesus nos ama muito e só Ele sabe o quanto eu não sou digna de estar aqui, sabe? O quanto eu não sou, enfim, sou nada, né, sem Ele. E graças a Deus que eu creio que é Ele através da minha vida hoje, trazendo essa palavra e que a gente possa refletir sobre isso, sabe? Nesse tempo, que a gente possa realmente colocar o nosso coração diante de Deus. Porque a própria palavra diz que o coração do homem faz planos. A gente faz muitos planos, não faz? Do que a gente acha que é bom pra gente. Gente, o que a gente sabe da vida? Sério. Sério, vamos botar aqui no... O que a gente sabe? O que a gente conhece, gente, da vida? Eu fico, cara... Às vezes eu fico pensando assim... Eu falo tanta coisa que eu não consigo imaginar, assim, a grandeza e não consigo explicar. A gente tem tanta coisa que eu fico viajando, até do corpo humano, coisa que eu estudo na área de nutrição, que eu estudo, que eu falo, cara, como é que o corpo... Eu estou estudando as grávidas, grávida e materno-infantil. E aí, a última aula a professora falou alguma coisa... deixa eu tentar lembrar. Que ela falou da grávida que quando até o neném nascer, a gente não produz leite. A gente produz no parto. Assim, as nossas glândulas mamárias, obviamente, vão se preparando, mas o leite, de fato, ele existe a partir do parto. E olha como Deus é perfeito, gente. Ele, cara, sério. Mas assim, é muita coisa, é muito detalhe que eu não estou lembrando aqui agora, mas é tanto detalhe que o nosso corpo é tão inteligente. Como é que as pessoas não veem Deus nisso? Porque, cara, como é que pode? Como é que pode? Aí eu fico olhando às vezes o céu, eu penso nas galáxias, não sei o que, eu falo, cara, que doideira, a gente é um mundo, um propósito para cada coisa. Exatamente, um propósito para cada coisa.
E eu falo, cara, que doideira, a gente tá num planeta que fica flutuando no meio de várias outras bolas. Sabe, tipo assim, é muito louco, gente. O que a gente pode explicar, racionalmente falando, do que existe? Pensa. A gente não pode explicar nada racionalmente falando, gente. Óbvio que a ciência tá aí, glória a Deus por isso, né? Porque ela é de Deus, obviamente. Foi Deus que criou. E tem coisas que são explicadas e obviamente. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que tem coisas que é num nível de grandeza que o nosso entendimento não consegue, não dá conta de absorver isso. E assim a grandeza de Deus. A gente não tem noção, gente. A gente não tem noção de quem é Deus. Eu acho. Às vezes eu fico assim, cara, que doideira, né? É uma pessoa, uma força, que vive em outro lugar, né, nas regiões celestiais, e que criou isso aqui. E a pessoa já existia. E eu fico aqui, cara, ele é eterno. Eu não consigo nem mensurar o que é eternidade. Porque quando eu entro nesse pensamento, aí eu vou viajando, né? Eu falo, caraca, eternidade, como é que deve ser eternidade? Gente, eternidade não acaba nunca, a gente não tem noção, porque tudo que a gente vive aqui um dia acaba. Tudo, cara. Tudo tem um fim. Às vezes, casamento não, tem gente que morre casada, é lindo. Mas assim, mesmo assim acaba. Acaba na morte. Mas assim, gente, a gente não tem noção da grandeza de Deus. A gente não tem noção. A nossa mente não consegue alcançar isso. E muito louco, muito louco. E aí, às vezes eu fico pensando essas coisas, eu fico viajando, gente. Mas enfim, cara, a gente tem que entregar a nossa vida para Jesus, sabe? A gente tem que realmente entregar. Não dizer que a gente é crente. Porque crente tem muito, né? Tem até quem não está na igreja que é crente. Eu conheço vários. Que não se dizem evangélicos ou católicos, mas que creem em Deus, que são crentes. Mas estão vivendo a vida como Deus, como autoajuda. E Deus não quer isso da gente, sabe? Deus quer o nosso coração. Deus quer intimidade. Deus quer relacionamento. Ele é um Deus de amor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. O Senhor é mais do que Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos adotou, não importa se a gente foi abandonado, se a gente nasceu sem ser planejado. O Senhor nos adotou, isso tem muito mais valor, porque tantas pessoas não são planejadas, têm pais e os pais não estão nem aí. Mas o Senhor escolheu nos adotar. O Senhor escolheu nos amar primeiro. Mesmo te rejeitando, o Senhor nos deu afeto. Mesmo rejeitando, o Senhor nos deu afeto. Quantas vezes a gente te rejeita sem querer, sem nem discernimento, às vezes, sem nem consciência. Quantas vezes a gente te rejeita, mas o Senhor está sempre ali. Sempre ali. Para nos apoiar, para nos suportar, para nos conduzir para o nosso propósito. Oh, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, recebe as nossas vidas nessa manhã, Senhor. Recebe as nossas vidas, Senhor, no teu altar, com graça, Senhor. Porque o véu foi rasgado e podemos nos achegar a Ti com confiança. Para que o Senhor derrame a Sua graça sobre a nossa vida, Senhor. Nos lavando de toda iniquidade, nos lavando de nós mesmos, Senhor. Da nossa pequenez, Senhor. Da nossa mente tantas vezes suja, Senhor. Tantas vezes com maus pensamentos, Senhor. Oh, meu Jesus, mas nós queremos, Senhor, ser como o Senhor é. Nós queremos viver como o Senhor viveu. Deus, nós queremos ter a integridade de Cristo, o caráter de Cristo. Meu Pai, todos os dias, Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, estar mais perto de Ti. Por favor, Deus, nos sacode nessa manhã, Senhor. Deus, se a gente, Senhor, tem vivido a nossa vida, Senhor, tão distraído, Senhor, nos sacode nessa manhã, para que a gente possa nos achegar a Ti,
nos achegar, Senhor, no Teu trono de graça, nos achegar aonde o Senhor vai nos receber com amor, Senhor, e nos mostrar o exato caminho que devemos seguir, Senhor. Para nós que não, para aqueles que não estão, nós que não estamos exatamente no Teu propósito, Senhor, exatamente aonde o Senhor quer que a gente esteja. Ah, Deus, endireita as nossas veredas, Senhor, nessa manhã. Meu Deus e meu Pai, Senhor, nós submetemos a nossa mente, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, ao Teu Espírito Santo. Ah, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie, que o Teu Espírito Santo nos direcione, cada passo, cada escolha, cada decisão do nosso dia a dia, pensando que Jesus virá, pensando na volta de Jesus, porque nós queremos cumprir o nosso propósito, Senhor. Não queremos andar em círculos, Senhor, com uma vida medíocre, mediana. Meu Deus, nós queremos vida em abundância, nós queremos vida de provisão, de milagre, de poder. Senhor, em nome de Jesus, nos sacode nessa manhã, Senhor. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Recebe no Teu altar, Jesus, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Não há um outro nome igual. Oh, Jesus, só o Senhor é Deus. Maior que a terra, céu e mar. Ele é soberano. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Oh, Jesus, o Senhor é lindo. Sua graça eterna em amor. Amém, Jesus, obrigada. O Rei que soberano está, e em glória reinará. Igual outro não há. Erga os olhos. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Diga isso a Ele. A esperança achei. Obrigada, Jesus, o Senhor é a nossa esperança, Deus.
na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu, já na cruz vida nos deu, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram seu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram seu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. Abriu seu nome, nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível. Ele está reinando sobre o teu propósito, sobre a sua vida. Ele continua no trono. Ele se entregou, morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele continua vivo. Ele continua te olhando. Ele continua lá do trono, com total governo e soberania sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus. Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá bom, ninguém vai encerrar o céu também. Amém. Graça e paz estejam convosco. A presença do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, te abençoe durante toda essa semana. Esteja à tua frente, à tua retaguarda, com os anjos de guerra acampados ao seu redor. Amém? Glória a Deus. Amém.